eu sou a Raquel Carneiro, fundadora e CEO da Ideal Social, e esse aqui é o podcast Social Também Pode. Aqui eu vou sempre trazer para vocês convidados e temas do universo das iniciativas sociais, tanto nas empresas, nas organizações, como na sociedade em geral. E hoje eu consegui trazer a Ana. Ana Cláudia, obrigada por você estar aqui. Não dá nem para eu te apresentar, eu vou deixar você se apresentar com milhões de credenciais. Mas, acima de tudo, Ana, além de ser advogada, é professora na área do direito, com um olhar muito voltado para direitos humanos e ESG. Sim. Então, eu estava numa expectativa muito grande para estar com você aqui hoje. Obrigada. E aí Obrigada eu queria mesmo. começar, como eu sempre começo com todo mundo. Queria pedir para você se apresentar, mas sem aquela apresentação de evento formal. Eu quero que você conte um pouco essa sua trajetória para você acabar numa área social de direitos humanos e ESG. Como que você chegou até aqui? Ótimo. E conta o que você faz. Muitíssimo obrigada pelo convite, pela oportunidade. Quero cumprimentar todas e todos que estão aqui nos vendo, nos assistindo, também trazendo o seu tempo, né, aqui para nós e confiando no nosso trabalho. Então, obrigada mesmo. Bom, vou contar um pouco sobre a minha história. Eu juro que eu vou tentar ser breve, porque a gente vai se empolgando, né, com Mas os essas fatos. histórias são muito ricas e eu costumo dizer que no terceiro setor não tem uma carreira muito óbvia, né? Quando a gente Verdade. entra na área social, seja numa empresa ou no terceiro setor, não tem uma carreira muito óbvia. Verdade. E conhecer o caminho das outras pessoas é sempre muito legal para inspirar quem está chegando. É inspirar e transformar. Nossa, é verdade. Olha, então eu vou contar rapidamente. Assim, eu sou advogada por formação, né? Me formei em Direito e quando eu estava na faculdade, eu lembro que eu trabalhava num escritório de advocacia grande aqui de São Paulo e eu via muito que as mulheres tinham muita dificuldade para chegar aos cargos de direção, à sociedade mesmo. E aquelas que chegavam tinham muita dificuldade em conciliar a maternidade com a carreira. E eu lá no alto dos meus 20 anos, sabe? Eu via aquilo, eu falava assim, nossa, e quando chegar a minha vez? Né? Então, eu me questionava muito sobre isso. E, em paralelo, eu era aquela jovem que adorava comprar aquela blusinha. E eu me questionava também como é que aquelas blusas, aquelas roupas, conseguiam custar, né? Custavam tão barato. E eu falava assim, mas como é que quem tá fazendo tá recebendo sendo por remunerado. isso? Exatamente. E olha só, com 20 anos eu me questionava sobre essas coisas e eu falava assim, tem alguma coisa errada nessas duas frentes. Decidi, eu gostava muito da temática de direitos humanos na empresa, na empresa, na faculdade. Adorava estudar direitos humanos na universidade, gostava dos temas e tudo mais. E aí eu comecei a falar, não, eu acho que tem alguma coisa errada. No final do 5º ano ali da graduação, eu decidi sair do escritório. Já tinha sido efetivada, aquelas coisas. Todo mundo me chamou de louca, sabe? Eu sempre fui a Tudo doida que do todo rolê. mundo queria. Exatamente. Ali naquela carreira mainstream, imagina, você vai, né, seguir ali, né? E eu falei, não, gente, eu vou sair. E eu fui pesquisar esses temas. Então, eu já emendei com mestrado e fui pesquisar a temática de empresas e direitos humanos. Logo que os princípios orientadores da ONU já tinham sido publicados em 2011, eu fui pesquisar empresas e direitos humanos para entender essas dinâmicas, não somente de uma questão de trabalho, de condições de trabalho, mas também de relação do empoderamento feminino nas empresas. Então, saí do escritório, fui fazer isso, fui seguir essa carreira acadêmica, fui pesquisar, fui compreender mais. Aqui no Brasil, eu me lembro que quando eu comecei a pesquisar isso, ninguém sabia o que eram os princípios orientadores da ONU sobre empresa e direitos humanos. Então, assim, eu falava sobre isso até no meu mestrado, meu próprio orientador questionou meu trabalho. Ele, imagina, empresa não tem que respeitar direitos humanos. Aí Você fala, tem! Não, como assim? Existe algum ambiente onde não tem que respeitar? Né? A gente precisa falar mais sobre isso. Então, comecei a pesquisar isso, a desenvolver as pesquisas nesse tema. E aí, fui seguindo essa carreira mais acadêmica, mais técnica, emendei com doutorado, pesquisando ainda empresas e direitos humanos, olhando principalmente para uma questão de responsabilização corporativa, né, por violações. A gente sabe que há um pilar no termo de responsabilização para a frente social, que ainda ele existe, obviamente, é um risco grande para as empresas, mas isso acabava não sendo visto com esse olhar de risco. Não, nunca E não se via com olhar de risco, com a possibilidade de buscar outras jurisdições, outros países para propor demandas. E hoje a gente está vendo que essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Tem empresas que estão sendo já julgadas, até eventualmente condenadas em outros países por atos que elas cometeram
instituições distintas. Uhum. Então, eu fui pesquisar isso, aí acabei indo muito para uma vida mais acadêmica também, num primeiro momento, né? Sou professora universitária hoje, estou no Mackenzie já há 9 anos, na Faculdade de Direito, hoje dou aulas também no mestrado do Centro Universitário Fiel, na parte de Direito, agora também com Direitos e Garantias Fundamentais, Direito Internacional, e isso foi me abrindo portas, porque a agenda de empresas de direitos humanos, ela ganhou uma frente muito forte no primeiro momento no olhar ambiental. A gente vai falar um pouco sobre o ESG, né? O Environmental, Social e Governance. Então, ela ganhou essa frente muito forte. Mas, para o social, a gente via que tinha muita gente que ainda não tinha conhecimento dentro das empresas. Continua, então, né? A gente vai falar sobre isso. A gente avançou assim ainda. Exatamente. A gente vai falar super sobre isso ainda. Mas, assim, eu percebi que ainda faltava esse letramento. Com certeza. E acho que por essa trajetória mais técnica, eu comecei a ser chamada, comecei a participar de alguns projetos com empresas, com organizações da sociedade civil, com organizações internacionais. Então, eu fiz o primeiro diagnóstico brasileiro sobre empresas de direitos humanos num projeto do PNUD, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos. Quer dizer, equilibrando pratinhos também, né? Ah, sempre. Na carreira, sempre, dando aula, gente. mas atuando. Tava terminando o doutorado frentes. e fazendo esse diagnóstico, era um negócio enorme, era um projeto para o Brasil todo, né? Inclusive, que foi uma determinação da ONU para que o Brasil avançasse nesse diálogo, e já falava desde então que a gente precisava ter mais regras, uma discussão de uma política mais robusta, de normas, enfim, também trabalhando muito nisso. E aí, isso foi abrindo essas portas de uma frente mais consultiva, né? Então, de prestar consultorias para as empresas, trazendo essa avaliação de riscos aos impactos aos direitos humanos, com esse olhar dos princípios orientadores, né? Para severidade, probabilidade das violações, dos abusos. Também tendo esse olhar como advogada, que me abria essa porta falando, gente, olha, além desses riscos, né, que a gente tem aqui clássicos aos direitos humanos, a gente tem também o risco jurídico, né, e pensando hoje em cadeias produtivas, em todas essas questões que são importantes, isso me abriu essa porta para ter a minha própria empresa. Então, eu abri a minha empresa de consultoria, eu fazia já muitas consultorias para empresas brasileiras e para outras consultorias estrangeiras, porque aqui no Brasil a gente tem um aspecto social muito diferenciado em comparação, por exemplo, com estados europeus ou Estados Unidos, etc., que é onde está hoje ainda a maioria das empresas de consultoria e tudo mais. Então, também fazer esses diagnósticos sociais à luz do que a gente conhece da nossa realidade social, isso também acabou me abrindo essas portas. E é um grande diferencial. A gente é complexo enquanto país. A gente é muito complexo. Nossa realidade social é muito complexa. É muito complexa. E a gente, felizmente, tem esse know-how, né? Então, isso começou a abrir muito essas portas. Eu falei, não, vamos institucionalizar isso. E abrir, então, a Coerência Sustainable Solutions, que é uma consultoria especializada nos aspectos, né, de empresas e direitos humanos, de ESG, com esse foco muito para o social e para a gestão. Para a parte ambiental, eu sempre tenho parceiros e parceiras que têm mais expertise nessa frente, mas o meu olhar mesmo é para essa realidade social e para essa compreensão das empresas, esse letramento das empresas, de fornecedores, enfim, que precisam estar atentos a essa agenda que está crescendo cada vez mais no Brasil. E que a gente vê situações das mais variadas diariamente, né? E ainda equilibrando os pratinhos na academia. Você continua professora? Sou professora universitária ainda. Eu tenho hoje uma carga reduzida na universidade, porque eu faço muito trabalho de campo também. Ok, né? aí você precisa ter essa flexibilidade. Eu preciso dessa flexibilidade. Então, eu tenho uma carga reduzida, mas eu ainda tô lá porque eu acredito muito, muito na educação como uma ferramenta de transformação cultural, social. E eu acho que esse momento em que as pessoas estão ali se transformando em futuras e futuros profissionais, é um momento de virar a chave da consciência para que essas pessoas entrem no mercado de trabalho também com um olhar diferenciado, um olhar mais cuidadoso e mais humano, principalmente. Perfeito. E aí, como que é? Isso não tá no script, tá? Que eu vou te perguntar. Mas Tem é uma problema, quem coisa, sabe faz ao vivo. é uma coisa engraçada que eu digo que a gente tem mais sincronicidades. A gente pode não conhecer há muito tempo e vai se atraindo por similaridade de crenças, de valores, de atuação. E de alguma forma eu acho que isso vai acontecendo. E aí, mulher empreendedora de novo.
Porque aqui, além de eu ser, né, a gente se relaciona muito, eu individualmente já antes de Ideal Social, a Ideal Social tem uma gama de clientes, todos com foco em direitos e deveres das mulheres, inclusão produtiva feminina e etc. Mas eu sempre gosto de trazer um pouco esse cenário. Você está trabalhando com direitos humanos, gênero é uma pauta, empreendeu, mulher, e aí? E Como que é mãe, essa vida? Pois é. coloca aí a mãe também, né? A Aí gente que eu quero aqui, né? chegar. E Coloca a aí, como é maternidade. essa vida? É um desafio constante, assim, para não deixar os pratos caírem, né? A verdade é essa. Mas eu acho que a gente consegue, eu não sei, eu pelo menos vi a maternidade como uma força motriz para essa mudança. Assim, eu já acreditava muito nisso, mas depois que eu tive meu filho, eu falei, gente, mais ainda, qual é o futuro que eu quero deixar? Né? O legado que eu quero deixar para o meu filho de sociedade, né? Qual vai ser o meu papel também nessa sociedade? E a responsabilidade de criar um homem nesse mundo que é totalmente patriarcal, machista, e a Sem gente dúvida. precisa mudar essa lógica, a gente precisa mudar essa ótica, e a gente está lá, querendo ou não, também fazendo a nossa parte, né, como empreendedora. E eu sou aquela pessoa que, por isso que eu também admiro você, assim, rainha de tudo, maravilhosa, Meu Deus. suprema, né, porque também é uma empreendedora e está lá dando espaço para outras mulheres empreendedoras, né, então eu acredito muito nisso, e eu faço muita questão também de, no meu dia a dia, no meu trabalho, me associar com mulheres empreendedoras, Isso pra sabe? gente é um princípio, sabe, Sem daqueles dúvida. valores inegociáveis. Sim, isso Sem pra mim é dúvida. muito regra, assim, também. E eu percebo hoje em dia, sabe, que as mulheres, elas têm também uma abertura para outras mulheres, elas têm uma abertura ao novo, a pensar em caminhos que possam ser diferentes. Eu vejo que há muita inovação também no empreendedorismo feminino, sabe? Porque a gente Muita, realmente sem consegue dúvida. ter umas ideias fora da caixa, fora daquele mainstream, porque a gente precisa se O reinventar tempo todo. exatamente. O Perfeito. tempo todo pra gente conseguir estar aqui plena, entendeu? Maravilhosa. Dando conta de todas as entregas, todos os contratos, sem deixar Exatamente. os filhos Honrando os desatendidos. contratos, É exatamente. isso. Pensando em criar filhos que sejam assim emocionalmente saudáveis e seguros, né? Porque eu vejo quanto abandono emocional a gente não viu por aí numa lógica Muito. anterior também, né? Então a gente está aqui se reinventando como pessoa, como mulher, como profissional, como mãe, e eu acho que essa força, né? Tem até uma música que se chama Força Estranha, né? Do Caetano Veloso. Aham. Essa força estranha, ela movimenta a gente para fazer o bem também, para transformar. Então, Perfeito. Tem um fato curioso. Ontem a gente estava aqui na Ideal Social, a gente tem um cliente que trabalha com inclusão produtiva feminina, tem uma grande liderança que já foi coordenadora da ONU Mulheres à Frente, etc., hoje como diretora. E a gente estava nesse processo de fazer um planejamento estratégico para eles, olhando para os próximos 3, 5, 10 anos. E aí, uma das pessoas que participa disso na área de comunicação, ela até já gravou podcast com a gente, ela trabalhou comigo anos atrás, a gente teve juntas numa empresa. E olha que engraçado, a gente ontem, acho que depois de 10 anos de ter saído da empresa onde trabalhamos juntas, é que a gente parou juntas e começou a relembrar e a gente percebeu o quanto havia uma série de assédios que a gente mesmo não se reconhecia na situação. Quer dizer, sim. você sofre e nem se reconhece. E, em contrapartida, muitas mulheres fazendo isso. Porque para alçar em certos cargos no ambiente corporativo, acabam assemelhando as suas posturas àquela que elas veem dos grandes diretores, CEOs e líderes que já percorreram a vida. Então, Sim. aqui somos mulheres que não vamos perpetuar de forma alguma essas Essa lógica, é práticas, exatamente isso. né? A minha empresa se chama Coerência, Sustainable Solutions, mas o nome Coerência, para mim, ele é muito significativo, muito simbólico. E justamente por isso, porque não dá para eu falar que eu vou vender trabalho decente se eu não faço trabalho Com decente. certeza. Não dá para vender uma palestra sobre assédio se eu tô ali cometendo assédio moral com Nunca, os isso meus não pode acontecer. colaboradores. Então, assim, eu acho que não basta eu vender algo ligado à sustentabilidade, ligado ao empoderamento, né? Ligado à dignidade humana, se eu não vou ser essa pessoa e se a minha empresa não vai ser essa representante. Então, para mim, esse nome ele é muito Faz todo forte, sentido, né? E lógico. a lógica é muito essa. E eu acho que esse letramento, falar sobre esse assunto, né? Eu acho que algumas pessoas às vezes não gostam da palavra letramento, mas eu Uhum. acredito muito nela no sentido de conhecimento, de Sim. até mesmo autoconhecimento, né? Eu estava esses dias dando uma palestra sobre assédio no Comitê Paralímpico Brasileiro, que são... Gente, eu convido todo mundo que está aqui,
conheçam o Comitê Paralímpico Brasileiro, que é um lugar fantástico, assim, de inclusão, que você respira diversidade e inclusão. Uhum. E estava falando sobre assédio. E a gente estava muito comentando nessa palestra como, às vezes, as vítimas elas não se reconhecem como tal, ou elas têm Perfeito, é tanto isso. medo de não se encaixar nessa lógica de uma estrutura social, corporativa, que é voltada, né, à desigualdade, então elas também passam por cima disso para elas se manterem, né, ali presentes. E isso E é aquilo, né? reproduz muitas vezes. E reproduzindo. Eu nunca esqueço, eu era uma jovenzinha. Eu estava num evento que tinha uma diretora de um grande banco aqui no Brasil. Era um banco estrangeiro, ela era uma super diretora. Assim. E ela estava falando sobre mulheres, empoderamento feminino. E aí ela chegou e falou assim, gente, mas não dá pra você ir de saia curta, porque daí você tá querendo... E aí eu falei, não, peraí, não, calma. Como é que eles Como convidaram diz essa pessoa? isso? Você não pode falar assim. Você não pode falar assim. Então, é isso, né? A gente precisa ser aquilo que a gente quer que o mundo seja também, né? Muito Eu acho que cuidado nessa é. hora. E a gente nada contra a corrente o tempo todo, Perfeito. né? E aí eu quero entrar um pouco no tema do ESG. Ai, vamos. Continua todo mundo falando em ESG, tem coisas que eu chego a ponto de dar gargalhada quando a gente lê, né? Porque tem uns fake news ali no meio Os sobre washings. o que, que seria isso, ou a profissão, enfim. Mas eu queria começar falando sobre a profissão. Tá, vamos lá. Ah, acho ótimo. Carreira em Carreira ESG. em ESG, porque a gente tem visto de forma geral, o LinkedIn é isso no LinkedIn, principalmente quem trabalha e segue quem é, a gente tem muito esse algoritmo Sim. já jogando as postagens relacionadas a eixo social, principalmente E o no meu algoritmo é caso. cruel, né? E o Nossa, algoritmo, não ele perdoa. é cruel, ele não É. perdoa. Mas o que eu tenho visto é que tem uma desconexão, na minha opinião profunda, entre o que é uma realidade e o que é uma imagem sobre essa carreira que está sendo vendida. Então, a gente ainda vê cursos dizendo, faça o meu curso e amanhã você sai ganhando 30 mil reais. E aí, num Brasil, onde a gente está falando de altos índices de desemprego, quer dizer, as pessoas olham isso, olham o investimento do curso e falam, poxa, vale a pena. Será que esse emprego existe no final do túnel? Como você está enxergando essa carreira dentro das empresas nesse momento? Não, eu acho esse assunto, assim, necessário. A gente precisa falar sobre ele. E eu falo por mim, tá? Porque eu já vendi muitos cursos também na área de ESG. Eu acredito muito em cursos sob a perspectiva de você trazer o conhecimento, mas esses cursos que estão cobrando fortunas com esse tipo de prometendo promessa, um mundo que isso não realmente existe. é muito complexo. Agora, os cursos, sem dúvida, eu acho que são Eu acho super que o conhecimento necessários. é necessário. Não, concordo 100%. E assim, eu acho que a carreira em ESG, ela começou a ser vendida como uma tábua de salvação. Assim como foi o compliance lá atrás, assim como foi a LGPD, né? O pessoal que trabalhava com proteção de dados. Eu acho que compliance, LGPD e agora o ESG foram vendidas de uma maneira muito glamourizada, né? E como você falou, num país como o Brasil, com altos índices de desemprego, de desigualdade, tudo aquilo que você vê, uma cifra Uma capacidade de altíssima. ascensão mesmo, né? Até econômica. Exatamente. As pessoas já, né? Eu acho que a gente tem de ser muito realista com relação a esse tipo de carreira. As empresas hoje têm sim se movimentado numa ótica ESG, estão começando, estão tentando. Ainda há um longo caminho e muitos washings, né? O greenwashing, o ESG washing, o SDG washing, todos, né? Pink washing, tudo, enfim. Social washing, mas enfim, a gente tem visto muito isso. Mas acho que as empresas têm tentado ali criar hoje departamentos, áreas. O que eu tenho percebido? Geralmente cargos de entrada. Perfeito. Né? Então, assim, analista... Essa é a nossa percepção aqui também. Analista júnior, analista pleno, chega até um analista sênior, especialista. Para cargos mais sêniores, eu acho que a gente não pode dissociar da realidade, como qualquer outra área. Um cargo mais sênior, ganhando essa fábula de 30 mil, que é o que muitos cursos prometem. Para cargos assim, você vai precisar de toda uma trajetória, de tempo de casa, de networking, de ter uma experiência, uma expertise, de saber, de conhecer o mercado por dentro. As pessoas que estão nesse movimento, elas já estão há anos construindo a carreira, né? Então, não dá para você prometer para uma pessoa que está entrando ou que está fazendo uma transição de carreira que ela vai ter esse cargo imediatamente. Não vai. Em termos de salários também,
esse valor que, né, alguns cursos têm apresentado, né? Que às Porque vezes são eu divulgados. falava, gente, vocês podem ganhar até isso, mas dependendo do seu nível na carreira. Agora, quem tá num começo, quem tá numa transição, não vai chegar nisso. E as áreas de sustentabilidade, acho que a gente tem que ser realista também. Quem está trabalhando com sustentabilidade sabe que é o patinho feio da empresa, que vai chegar ali, que vai ter aquele budget que não vai ser assim, É o para budget fazer que é um dado pouco de para o marketing, por milagre. exemplo, É um pouco de milagre ali, né? O pessoal tá ali fazendo das tripas coração. E eu acho que a gente precisa ter também essa postura. Você quer trabalhar com propósito? Ó, ótimo. Mas você vai saber que você está nadando contra a corrente. Né? Ainda. Eu acho que sim. E eu acho que, assim, é importante a gente ter essa percepção. Outro dia mesmo, eu estava conversando com uma empresa, que a gente estava conversando sobre um projeto de devida diligência em direitos humanos e tal. E a pessoa de sustentabilidade da empresa, queridíssima, ela estava, assim, frustrada, porque ela estava falando, ai, é tão difícil, não só aqui na minha empresa, mas nas empresas do Ai, mas isso é setor, real, a né? Eu gente ouço vê, bastante isso. né, que às vezes né, o conselho não quer, né, liberar budget para verba para esse projeto. Isso aqui é tão necessário, a gente vai fazer a diferença. Aí eu falo, não desista, a gente vai trabalhando com o que dá ali naquele momento para criar de novo a palavra letramento, para criar esse letramento, para criar essa cultura. Então a gente começa aos poucos, não tem problema, a gente vai comendo pelas beiradas. Mas eu falo, a pessoa que quer trabalhar com isso, ela vai ter que entender que o mercado vai ser assim também, né? E que não é uma carreira milagrosa, é uma carreira como qualquer outra, para você chegar a senior. Você E eu diria até que, vai. principalmente no eixo social, se a gente olhar, é uma carreira que precisa dessa vivência, precisa de campo. Precisa, a gente A gente não precisa. faz política Concordo. social nas empresas, né? Não Concordo. define diretrizes, não constrói uma agenda social sentada na frente de um computador. Não. Você precisa ter um pouco mais de vivência, realmente. Precisa falar com as pessoas, precisa realmente ir a campo, precisa conhecer as realidades, né? Você não vai... Eu que falo isso, quando eu faço trabalho de campo, de devida diligência e direitos humanos, então eu tô lá, eu não vou chegar ali, né, assim, vestida desse jeito, Perfeito. abrir o meu computador e falar, então, né, para uma pessoa de uma comunidade indígena, quilombola, ou uma pessoa que estava ali que foi atingida por alguma, né, enfim, Algum impacto impacto gerado. social, ambiental, socioambiental. Não posso chegar assim. Você tem que chegar com todo um cuidado, você tem que entender a realidade socioeconômica daquela pessoa, saber como você vai falar, construir a conexão, a confiança. Isso tudo você não vai conseguir, como você falou, fazendo 3 cursos e ficando na frente do computador. Você não vai conseguir fazer isso. Você vai Essa precisar vivência realmente é dessa muito vivência. importante. E eu acho que, assim, para todas as carreiras, Sim, sem dúvida. é essa vivência que vai te levar, né? E eu acho que para as gerações mais jovens, né, que são mais imediatistas, é muito importante a gente falar sobre isso. Com certeza. Eu tenho um público jovem e eu me sinto na responsabilidade de falar isso. Eu hoje tenho feito muito trabalho, sabe de quê? De mentoria. Tem muita gente que me procura. E assim, eu não tô falando que só a mentoria vai ajudar, mas eu sinto que às vezes falta um direcionamento de uma pessoa que já tem uma vivência na área, de chegar e falar assim: olha, não vai ser assim, mas a gente pode construir. E o caminho vai ser esse. E isso vai levar tempo. E você vai chegar lá. Se você tiver dedicação, disciplina, buscar realmente colocar em prática isso, você chega, mas... E o conhecimento técnico, que é muito importante. Então, Totalmente né, importante. a gente aqui, né, 2 educadoras não podem deixar de falar disso. Mas eu realmente sinto que nessa trajetória ainda há muito imediatismo, né? Mas eu acho que isso é bom, você falando da mentoria, eu acho que esse trabalho é muito importante. Porque tem uma questão de alinhar expectativas. O trajeto, É isso. ele nunca vai ser imediato. É isso. Né? E é o que você trouxe, né, para nenhuma carreira. Mas eu acho que alinhando as expectativas, por mais que você leve os passos necessários e o tempo necessário, aquele lugar ainda é um lugar que te deixa feliz na tua carreira. Sim. O que não dá é para você ir sem esse alinhamento de expectativas e depois não é aquilo e é onde eu me encaixo. E eu acho que tem mais uma coisa, Raquel, que eu falo, assim, que eu penso muito. E muita gente ainda fala assim: ah, não, Ana, você é acadêmica, falava sobre isso, agora você está assessorando empresa. Eu falo, gente, é porque é o seguinte, quem trabalha com social, e eu tenho muito prazer, eu trabalho com social, tá? Então, não tô colocando, quem é, não tô criticando, tô dizendo, eu também faço parte dessa tribo. Desse grupo, Muitas vezes não fala a língua dos negócios. É isso mesmo. E a linguagem dos negócios, ela também não fala a linguagem do social.
E aí Então, fica a muito gente difícil convencer. É isso. A gente precisa, já que a gente está aqui com esse olhar, a gente precisa ser essa ponte. É isso E mesmo. as pessoas que estão querendo trabalhar com isso, às vezes não conseguem compreender isso. Sabe? Não conseguem entender que elas também vão precisar fazer essa mudança. E eu acho que esse movimento é muito relevante. Esse movimento é necessário. O trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, o seu trabalho é muito necessário. Esse Eu podcast é gosto muito, necessário para a assim, a gente gente atua construir nos essa dois mundos, ponte. né? É, exato. Mas eu amo fazer isso, porque eu adoro trabalhar no terceiro setor, para o terceiro setor. Acho super importante a gente olhar Necessário, para esse essencial. crescimento, assim, é uma militância, digamos assim. Agora, o segundo setor, eu tenho quase que uma obrigação de estar ali dentro. Porque quando a gente convence e abre um terreno para fazer um trabalho adequado, ali tem o capital e a gente sabe que a gente influencia mais, Exato. né? A gente promove maiores mudanças. É Então, eu isso. acho que a gente tem que ocupar os dois espaços e promover essas pontes. É Não tem exatamente jeito. isso. É exatamente isso. E para os e as profissionais que estão seguindo nesse trajeto, eu acho que é muito importante ter essa ciência, sabe? Isso eu acho que é um grande diferencial para esses profissionais que não acreditem nessas falsas promessas, mas também construam um caminho sabendo que vocês vão ter que ser essas pontes. E, ao né? mesmo tempo, também tem muita gente boa. Definitivamente. Assim, trazendo Definitivamente. informação, compartilhando informação. Definitivamente. Então, tem aonde se servir de fontes positivas, né? Sim, muitas, muitas, muitas. E o próprio LinkedIn, né? O LinkedIn hoje aquilo, o algoritmo, ele vai, em toda rede social, o algoritmo, ele vai nos bombardear de informações. Sem dúvida. Mas eu realmente acredito, né, no Instagram, no LinkedIn, sendo usados com muita seriedade, mesmo como grandes promotores de um trabalho sério, de informações, de fontes de informações sérias e que podem ser usadas ali pelas pessoas nas empresas, fazendo também a diferença nos seus diferentes trabalhos. Maravilha. E aí eu vou aproveitar, porque hoje eu tô, além de tudo, com uma professora, e a gente tem muitos mitos. Vamos desfazendo esses mitos ou colocando cada coisa no seu lugar. Sim. Porque informação ajuda a todo mundo, inclusive, que quer ingressar na carreira. Outra dúvida que a gente vê muito comum. E aí eu quero ver como você soluciona um pouco isso, né? Esse meio de campo. E não vou dizer que é uma dúvida comum só para quem está começando a carreira, não. A gente atende uma série de empresas que, quando a gente chega, parece a sopa de letrinha que os próprios decisores não entendem muito bem para que lado devem ir. Então, olhando para aquele movimento, olhando para a sustentabilidade, que aí a gente já está falando de mais tempo, um termo que já passou, na minha opinião, talvez pelo mesmo movimento que o ESG está passando, ou seja, ele entra com um significado, depois ele se dispersa e cada um dá o seu próprio significado para ele, e depois a gente tenta criar uma unidade de novo. Sim. A gente tem fluxos disso ao longo do tempo. Então, na tua opinião, várias empresas trabalhavam já, de alguma forma ou com algum grau de maturidade, com critérios de sustentabilidade. E aí a gente entra numa onda ESG, assim, fortíssima, e começa a ver diretorias trocando o nome simplesmente de sustentabilidade para ESG. Aonde está cada coisa? Qual é o lugar de cada um? Sustentabilidade e ESG. Ai, maravilhoso. Ai, eu acho tão bom Eu adoro isso também. Bom, vamos lá. Eu acho que assim, sustentabilidade é um conceito muito amplo, né? É um guarda-chuva que vai envolver todas as práticas ambientais, sociais, também de uma gestão responsável, mas não é ESG. ESG é uma parte da área de sustentabilidade, né? Então, eu realmente concordo. Eu não concordo com essas mudanças de nome de área de sustentabilidade para ESG. Se quiserem colocar sustentabilidade e ESG, ok, eu acho super legal, né? Assim como também eu vejo muitas áreas, às vezes, de compliance, eles mudando para ESG. Ou então, marketing e ESG. Daí, nesses, eu já tenho vontade de chorar, porque quando é o marketing que me procura, eu falo, gente, tá, mas o que vocês estão fazendo aí dentro? Vocês só querem fazer propaganda? Isso se chama greenwashing. Mas então eu isso. já chego. Olha, isso que chama greenwashing, né? Então, assim, e eu acho que a gente tem que ser responsável também com isso. Se a gente está vendendo um produto para uma empresa, de novo, coerência é a base de tudo, né? E eu acho que assim, sustentabilidade é esse guarda-chuva, esse conceito mais amplo que vai envolver, né, a necessidade de a empresa também se preocupar com as gerações futuras e com o seu impacto, né, ambiental e social
hoje no planeta, enfim, trazendo essas modificações, trazendo essas mudanças estruturais para o próprio business e até mesmo, como ela tem uma influência muito grande na mudança de percepção dos consumidores, ela também tem essa responsabilidade. Então, eu vejo a sustentabilidade muito mais como essa responsabilidade da empresa socioambiental corporativa ali, né, também. No caso do ESG, eu acho que a gente está falando de uma agenda que ela começou muito própria para empresas de capital aberto, então era uma coisa muito mais que a empresa tinha que mostrar para os seus acionistas que ela estava em conformidade com a agenda ambiental, com a agenda social e com a governança ali interna da empresa. Isso impactando, querendo ou não, no seu valor de mercado em certo aspecto, mas ainda de uma maneira muito tímida. A agenda ESG surgiu para isso, né? Tanto que o acrônimo ESG foi criado lá em 2005 num documento que foi feito entre o Pacto Global das Nações Unidas e o Banco Mundial, a IFC, né? Outros bancos ali de desenvolvimento. Né? Então, criando, E aí, para quem quiser acessar, é a Who Cares Wins. Who Cares Wins, exatamente. É um documento, né, criado ali, público, vocês encontram no site do Pacto Global, tem lá. O termo popularizou em 2020, mas ele já estava ali há bastante tempo. Exatamente. E ele surgiu como uma agenda de shareholders, né? De acionistas, de como que os relatórios, né? Iam também, os relatórios ali para os acionistas iam trazer esses impactos. E ela ganhou esse corpo todo, né? A agenda ESG ganhou esse corpo na pandemia também e principalmente, porque foi até um pouco antes de começar a pandemia, que teve ali, né, a carta do CEO da BlackRock para os seus CEOs falando que eles deviam focar na agenda ambiental, social e de governança. E aí, a pandemia também potencializou isso, né? Eu falo que a pandemia não criou nada, né? Ela só potencializou dramas e questões já existentes, porque era um né? risco que ninguém teria mapeado até então em nenhuma agenda corporativa. É exatamente isso. E aí, com a pandemia, isso entra, como você bem trouxe, para uma agenda de riscos. Exato. Né? Então, primeiro era algo ali muito mapeado para acionistas, e depois ela entra numa agenda de riscos corporativos, né? E ela vai se espalhando e ganhando força, porque, de fato, os movimentos sociais também se aproveitaram muito disso. Falaram, agora é a hora de a gente trazer essa frente, essa vertente, e principalmente para o S do ESG, aqui para o nosso caso, num primeiro momento, ela também desmistificou aquele olhar de que a atuação social da empresa, ela devia ser só filantrópica. E que eu acho maravilhoso, tá? Eu acho que deve ainda ter um espaço de filantropia. Mas que não pode ser só isso. Exatamente. Então, ela também potencializou essa frente, né? E aí, em termos de gestão, a agenda de compliance pegou isso. Então, não é só mais anticorrupção, a gente precisa ter toda uma gestão responsável do negócio, transparente, né? E isso vai abrindo não só para os relatórios que vão para os acionistas, mas para todos, como a gente fala, os stakeholders, né? Para todas as partes interessadas, que isso inclui não só, né, a comunidade interna da empresa e acionistas, mas pensando em consumidores, pensando em toda uma cadeia produtiva. Então, a agenda, de fato, foi ganhando um espaço muito maior do que o inicial, a ponto de as pessoas conseguirem, num primeiro momento, fazer essa confusão entre sustentabilidade e ESG. Eu não julgo negativamente quem faz essa confusão, porque a agenda ESG, ela foi realmente ganhando um espaço muito grande, né? Tanto que no começo eu falava assim, gente, são coisas diferentes. Hoje eu ainda acho que são coisas diferentes, tá? Mas eu acho que a gente não pode esquecer que a proporção da agenda ESG, de fato, né? Ela tem crescido a ponto de a gente ainda viver um pouco essa confusão. Mas não vamos nos esquecer, falar sobre ESG é falar sobre uma agenda de risco, falar sobre uma agenda que, obviamente, vai envolver hoje outros stakeholders, felizmente, mas que também não pode se confundir totalmente com a sustentabilidade, né? Muito mais. Não, e eu quero pegar teu gancho, né? Quando a gente fala em risco, eu queria agora focar a lente enfim, uma das nossas áreas de conforto e de maior atuação, que de fato é a área social. Óbvio que tem suas interfaces, né, com todo o eixo ambiental, com o eixo de governança. Mas a sensação que eu tenho, Ana, é que a gente tem no eixo social, e aí talvez até expandindo um pouco mais do que só um olhar de risco, a gente tem a maior dificuldade dentro dos negócios de conseguir construir, de fato, diretrizes e políticas internas para essa atuação. Sim. E aí experiências que a gente, enfim, conversa e vem percebendo um pouco. Primeiro, talvez focar demais o olhar em risco. E quando a gente olha o social, uma parte é risco, uma parte não é, e o que não é, muitas vezes, mesmo quando a gente está falando de cumprimento de legalidades, fica de fora, porque não representa risco. E aí eu vou dar um exemplo
que eu tenho visto muito. Cumprimento de lei de cotas de contratação de pessoas com deficiência. Sim. Ninguém vai colocar isso numa agenda de risco. Porque a empresa paga a multa há anos, nunca cumpriu a cota e está tudo bem. Ela vai gerenciando isso ao longo do tempo, e isso não vira uma agenda de prioridade se a gente olhar para a agenda social. E aí, outra coisa também dentro desse arcabouço, a questão do investimento social privado. Sim. Que aí a gente também vê muitas empresas olhando para o investimento social privado, querendo até fazer uso de incentivos fiscais para fortalecer o que é bom e positivo, mas talvez também dizendo que isso é tudo. Né? Sim. Olhando para esse investimento social e fala assim, eu faço. Tá tudo bem, eu fiz toda a minha parte. E aí a gente aqui tem uma preocupação, eu diria, de a gente olhar para 3 eixos dessa agenda social muito forte. Um que eu vou precisar olhar, sim, para cumprimento de obrigatoriedades, que pode ser condicionante, penalidades, legislações, e nem tudo representa risco. Sim. Né? Uma para uma agenda de risco social e uma para uma agenda de investimento social, onde eu tenho que estar coerente, mas eu estou investindo nas comunidades do entorno ou na sociedade de uma forma geral, se eu sou uma empresa mais madura. E aí, trazendo a agenda social e os direitos humanos, que eu sei que você atua fortissimamente nessa área. Como você está vendo a agenda dos direitos humanos nessa composição maluca que a gente está vivendo de agenda social nas empresas e com que maturidade? Maravilhoso. Eu acho que a gente ainda tem um nível de maturidade baixíssimo no Brasil. Eu percebo que realmente essa confusão, ela tem sido a regra. E o que eu vejo aqui na agenda de direitos humanos é que, de novo, a gente passa por alguns pontos. O primeiro deles, ainda há muito preconceito. Se eu falar direitos humanos, eu ainda tenho muito preconceito das pessoas. Então, assim, ainda tem aquela ideia de direitos humanos é coisa de bandido. O que a empresa tem a ver com isso? Direitos humanos é coisa para o Estado, a empresa não tem nada a ver com isso. Ou então fala assim, não, eu já estou fazendo, já tenho investimento social privado, é isso, já fiz aquele meu trabalho filantrópico, então não preciso fazer mais nada, aqui, né? Hoje em dia, por exemplo, quando a gente fala em desenvolvimento de comunidades do entorno, para a agenda de direitos humanos, se a empresa ela pode até ter um investimento ali privado, né, social privado para isso, fazendo um trabalho com as comunidades do entorno. Ela consegue hoje mapear esse impacto e até mesmo colocar numa agenda de riscos. Então, o que a gente tem que fazer? Esse casamento, né? Perfeito. Esse casamento é muito importante, mas as empresas, elas ainda não conseguem ver isso justamente, e eu acho que é muito por conta, de novo, é óbvio, a gente julga negativamente naquele ponto, mas assim, eu acho que eu tento entender o porquê, a questão de Sim, origem claro. desse ponto. Por quê? Porque, num primeiro momento, a empresa, ela sentia que ela não tinha que atuar nessas frentes de novo, porque elas eram um dever do Estado. E qual era o olhar que ela tinha para o social? Era a filantropia. Ponto, acabou. Então, investimento social privado é isso e não tenho que fazer mais nada. Não, e essa mentalidade, ela não está só na empresa, porque a gente tem pesquisas que olham o comportamento do doador brasileiro, e isso ainda é fato, isso ainda aparece. Mais de 60% dos entrevistados que realizam doações, ou seja, a pessoa já tem um DNA, um genezinho ali diferenciado, porque ela está conquistada para as doações. Mesmo assim, ela faz achando que é dever do Estado, até hoje. Quer dizer, a gente está refletindo uma questão que é de mentalidade da sociedade. Sim. E aí concordo com você, ninguém está procurando culpado, eu acho que é entender a para raiz avançar. da origem. Concordo perfeitamente. E aí eu acho que nessa agenda de riscos, se a gente hoje também não revisitar a agenda de riscos para compreender que todos esses fatores também devem ser incluídos nessa agenda. Perfeito. Né? Porque como você falou, a empresa vai lá, ela paga, né? Porque ela não cumpriu com a lei de cotas para pessoas com deficiência, e aí isso já é suficiente. Hoje, a gente tem que colocar isso numa agenda de riscos, porque assim, não é só o valor que ela está pagando. Danos à imagem, hoje a gente tem muitas pesquisas que comprovam isso. Ótimo, é isso mesmo. O papel imagético, né? O dano imagético, o dano à imagem hoje para a empresa, ele é muito maior. Custa muito. Ele custa muito mais caro do que ela pagar uma multa. Exatamente. Então, assim, esse dano à imagem e esse cancelamento que a gente tem visto hoje, os boicotes, eles são muito mais sérios do que eram há 5, 10 anos, né? Eu lembro quando teve o caso da Zara, posso falar aqui porque é público, porque é um dado público, exato. Quando teve o caso lá da Zara, todo mundo, não vou mais comprar. Aí depois de uns
4, 5 anos a pessoa tava, não, agora eu já comprei. Agora, nossa, já sai com aquela sacola enorme de Sacola. né? Então a gente fala, hoje em dia não, hoje tem pessoas que falam assim, olha, não, essa marca aqui, elas são mais conscientes para entender também. Não, marcas eu, que por são exemplo, mais essa eu social. cancelei até hoje e nem pensar, É isso. não entro. Gente, eu sou fãzaça de brechó, tá? Essa camisa linda, maravilhosa, eu comprei no brechó. Olha que bom. Rica, rainha, diva. Moda circular, vida, acredito muito A nisso. gente gosta muito né? também. Então assim, super divulgo, gente, brechós, tá? Essa aqui eu comprei no Peça Rara. Posso falar, né? Posso fazer propaganda? Pode. Ó, a Bruna Vasconi vai gostar de mim depois desse. Ó, aqui, comprei no Peça Rara, entendeu? A gente mais uma tem empreendedora mulher, tá? A gente tem A um CEO é uma programa mulher. de aceleração de bazares sociais. Que tudo, com me chama. investimento social privado. Legal. Do Instituto Lojas Renner. A gente Que desenvolveu uma legal. linha de investimento para o Instituto. Hoje é um projeto proprietário do Instituto, a gente opera e há um investimento ano a ano, enfim, para fortalecer os bazares nessa moda circular. Mas absolutamente necessário, sem dúvida. Sim. E aí eu falo assim, gente, e também quis aqui também divulgar uma empresa de uma mulher CEO, mas eu quero muito conhecer, porque me chama, eu sou a louca do brechó. Porque eu acredito na moda circular e eu falo, né? Eu acho que a gente tem que desenvolver mais isso nas pessoas também. Mas, voltando, eu só fiz esse parênteses enorme para falar que essa tomada de consciência dos consumidores e das consumidoras hoje faz com que eles e elas questionem muito mais esses gestos sociais das empresas. Então, a empresa hoje, ela também tem colocado muito isso no risco. Porque, querendo ou não, é um risco reputacional que precisa e deve ser contabilizado também. Então, eu acho que as empresas estão aprendendo muito pela dor também, tá? Que eu acho que elas estão começando a fazer esse casamento, o nível de maturidade ainda não é alto, não é alto. Muitas vezes elas só buscam isso porque elas foram responsabilizadas. Aí, na esteira de responsabilização, elas são chamadas a fazer trabalhos dessa ordem, e aí isso cria esse movimento então, positivo para uma mudança de cultura. Ou então, o que eu tô sentindo muito agora nessa agenda é que tá cascateando, né? Perfeito. Muitas das empresas que me procuram, que me contratam, elas vêm por quê? E principalmente que têm investidoras europeias. Elas têm de se adequar. É a regra, porque se elas não fizerem isso agora, elas vão perder a investidora, elas vão perder o cliente, elas não vão conseguir mais exportar, não vão... Então, assim, elas precisam. É uma questão, assim, urgente. Sobrevivência mesmo do negócio. Sobrevivência do negócio. E eu sempre falo isso. Eu falo, sustentabilidade não é só uma questão de sobrevivência nossa no planeta, que a gente tá vendo que o mundo está acabando, né? Mas também de sobrevivência dos negócios. Os negócios que souberem ser resilientes, que souberem ser socialmente justos, responsáveis e ambientalmente também, né? Responsáveis, eles vão ter realmente um diferencial e vão sobreviver nessa... As futuras gerações já nascem mais atentas a isso, né? A gente tem dados de pesquisas que mostram isso. Já. Então, a gente tem que olhar para esse futuro. Que as gerações mais novas, elas questionam em vários aspectos, né? Na frente de investimentos, são os próximos investidores. Diversidade é um valor? Super. Elas não vão trabalhar em negócios em que elas não se sintam acolhidas e respeitadas. Exatamente. Né? Elas não vão gerir negócios assim também, elas não vão compactuar com isso e não vão consumir. Né? Então, assim, tem uma pesquisa muito recente, claríssima, mostrando até mesmo as gerações mais novas, entre millennials, né? E centennials. Exatamente. Eu adoro esses dados. E ver essa mudança. E eu falo que eu já sinto isso como professora universitária, o meu público já porque não já é mais chega para minha você geração. na universidade. Eles já têm esse olhar, e para eles isso é muito claro. E às vezes eu venho trabalhando temas com eles. Esses dias mesmo eu estava falando, gente, sobre o direito internacional dos direitos humanos, né? Com os meus alunos de direito internacional público. E aí eu falando, gente, para vocês isso aqui é tão trivial, é tão assim, mas professor, isso aqui para mim é um valor intrínseco à minha vida. É isso. Né? Mas há 50 anos, há 70 anos, isso não era. A gente não nasceu vivendo isso. Não, pelo amor de Deus, imagina. Eu que fui aqui criada na década de 90, gente, que a gente via lá no domingo, né? O pessoal pelado na banheira lá, pegando sabonete. Imagina! E um machismo horroroso diante dessas, né? Uma homofobia, machismo, racismo recreativo que a gente vê, né? Até recomendo o livro de um professor maravilhoso, um amigo querido, professor Adilson Moreira. Tem um livro chamado Racismo Recreativo. Que é isso, assim, era um horror, né? A gente via isso como normal. E para essas gerações, não. Então, que bom, né? Que bom. Por exemplo, eu vejo, agora tenho um filho pequeno, nos desenhos infantis,
A diversidade hoje é uma regra. Já tem hoje Isso, personagens que são personagens com deficiência e que estão integrados à realidade. E que bom, porque eles já vão crescer com esse olhar, né? E aí não vai mais ser só cumprir a cota ou colocar a pessoa com deficiência ali naquele setor em que ela vai ficar isolada de todo mundo. É, o que a gente sempre Não dizia, tem fica nenhuma encostado e não acessibilidade. tem Só para falar potencial que eu cumpri a nenhum cota, ali dentro da e não empresa. desenvolve, né? Então eu acho que é um caminho, a gente está construindo, a gente não pode deixar de fazer isso. O nível de maturidade corporativa ainda é baixo, porque hoje quem ainda destina o recurso, decide, manda, não tem essa visão. Não tem essa visão. Em algumas pessoas não querem ter, e outras estão falando assim, eu vou ter que ter, porque senão meu negócio não vai sobreviver. E senão a minha empresa realmente vai ter uma imagem, assim, altamente negativa. Mas no essas mercado. aí eu tô achando ótimo. É isso mesmo. Vamos nos preocupar para poder que esses negócios Exato. manterem vivos, né? Uhum. Mas olhando ainda para a questão de direitos humanos, eu queria trazer algumas coisas um pouco mais concretas. Assim, a gente Legal. vê muito os comitês internos. Quando a gente olha para as empresas, pega um relatório de sustentabilidade, faz a leitura de um relatório, então, como se fosse o auge da boa prática, você ter montado seus comitês internos dentro das empresas e define, enfim, quais são as principais, né, os principais marcadores ali de diversidade que aquela empresa vai trabalhar, e geralmente são os mesmos, a gente sabe, vai colocar gênero, mulheres especificamente, pessoas com deficiência, negros, e no máximo ali coloca população LGBT e às vezes nem isso, né? Sim. A gente sabe que são comitês ali muito limitados. Mas eu já vi muito, a gente teve experiência de se relacionar com algumas pessoas, membros de comitê, ou com empresas que estão com esses comitês e não avançam muito, né? E uma reclamação de temos metas, às vezes até metas validadas pela alta liderança, mas uma rotatividade no comitê, porque a empresa, de fato, mobiliza e tenta engajar colaboradores que se identificam com aqueles marcadores de diversidade e até tentam fazer uma diversidade dentro do comitê, para que não fiquem só eles, certo? Sim. Mas que o trabalho mesmo assim não avança. E a gente tem tido notícias de esvaziamento ou troca constante de membros do comitê, porque de alguma forma, acaba entendendo que não vai funcionar e etc. O que você está vendo disso e que conselhos você daria para uma empresa, de fato, conseguir avançar com uma agenda de diversidade e inclusão? Legal, muito legal você falar isso. Ainda mais num tempo em que a gente está vendo que tem várias áreas que estão sendo extirpadas, né, das empresas. Sim. Nos Estados Unidos a gente viu agora, né, também acho que foi a Microsoft, não foi? Que demitiu todo o comitê de diversidade, toda a equipe de diversidade e inclusão, né? Até o budget para iniciativas isso. de diversidade e inclusão em muitas empresas foi reduzido recentemente. Mas quando a gente fala de eu gosto muito desse termo ativismo corporativo, que é muito comum, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda é muito tímido o ativismo corporativo. Tem até um artigo escrito sobre isso, que é quando os membros da própria empresa vão lá e fazem, né? E Defendem aquela causa para dentro do defender negócio. uma causa. Eu acho que a gente tem passado por um momento que é muito complexo na nossa realidade também, que é de alto desemprego. As pessoas, muitas vezes, elas têm medo de se engajar nessa agenda de uma maneira mais ativa, assim, mais forte. combativa, com medo de efetivamente perder o emprego, sofrer represália, né? Dentro de uma lógica em que a cultura não é assim, né? E eu acho que o problema é esse. O comitê em si é muito necessário. Aí, quando você pensa em recomendações, eu acho que a principal recomendação não adianta a empresa falar que tem os comitês e que está ali agindo nessa lógica, se ela efetivamente também não incentiva que as decisões que são tomadas internamente no comitê se espalhem para a empresa, que haja também essa cobrança para que o que foi decidido ali internamente vire uma regra geral. Né? Seja incluído num código de conduta, ou que tenha um mecanismo de denúncias que seja mais robusto, mais efetivo, haja um incentivo maior para que as pessoas denunciem as práticas. Eu acho que o mecanismo de denúncia é uma das coisas mais necessárias e sérias, e a empresa precisa investir muito nisso, investir muito em falar, em ter todo o sistema, né?
primeiro, mas em falar, encorajar as pessoas a tanto. Eu né? acho que isso é um ponto extremamente importante, que a gente também tem visto. Muitas vezes existem os mecanismos de denúncia, mas quando a gente vai analisar as Os estatísticas dados e os percentuais de denúncia são muito são baixos. baixíssimos. As pessoas têm medo ainda. Muito medo. Por mais que você garanta a integridade daquele canal, que você informe, enfim, como os dados são tratados, a confidencialidade da Tem denúncia, muito medo. as pessoas têm medo ainda de denunciar. Né? Então, acho que o que você traz de dizer assim, encorajar efetivamente a denunciar, porque se existe, a gente precisa mapear e precisa tratar, é importante para a empresa, é importante para as pessoas que estão ali dentro. Sim. Mas ali a gente tem um gap ainda. Muito, muito. E tem que vir da alta gestão, porque os comitês eles estão se organizando, são colaboradoras e colaboradores. Mas se essas pessoas percebem que a alta gestão não está engajada, os compromissos que eles estão trazendo não são levados a sério, se esvazia mesmo. Eu lembro que eu trabalhei uma época no escritório que tinha, isso há muitos anos, que tinha lá o comitê da mulher. Legal, as mulheres se reuniam. Eu achava maravilhoso, né? Imagina, eu ali super novinha e trazendo, querendo Aqui debater é o meu mais. espaço, né? E aí, assim, um dia, uma pessoa que era do comitê veio me falar: olha, eu tava com uma bermuda de alfaiataria. Ela veio me falar: olha, estão falando que você tá vindo trabalhar de shortinho hoje. É melhor você não. Né? Não Aí usar eu falei, mais. gente, mas é a representante. Olha, então tá pegando mal e tá todo mundo falando, você, né? Jovem, mulher, bonita. Gente, não é assim, né? Então você fala, né? Então não tinha um acolhimento. As coisas que a gente estava discutindo ali em relação à licença maternidade, a esse cuidado, mais uma flexibilidade né, para as mulheres também, para homens e mulheres em arranjos familiares que fossem mais justos, né? Não existia, essas coisas não avançavam. Aí você vê isso, você se desanima mesmo na agenda. E eu falo, né? Isso não vem de mim, tá? Eu cito aqui todas as pessoas que falam sobre isso. A Hannah Arendt, queridíssima professora Flávia Piovesan, que falam: a agenda de direitos humanos é uma agenda de avanços e retrocessos. Quando tem um retrocesso, a gente não pode desanimar. A gente tem que seguir buscando novamente um outro caminho para avançar, né? E aproveitar como um processo de aprendizado, Exato. efetivamente, né? Mas a gente não vai conseguir avançar se a gente realmente não tiver esse suporte. E se a empresa realmente está engajada em criar essa agenda, isso vai ter que ser top-down. Essas palavras, essas vozes vão ter que ser efetivamente ouvidas, respeitadas. O medo né, da represália tem que deixar de existir. A gente tem visto casos recentes, por exemplo, de assédio sexual, que estão aí rolando na mídia, de milhares de questões, em que as vítimas, muitas vezes, elas são desacreditadas. Completamente. Assédio moral, assédio sexual. Gente, então, esse também é um problema, que as pessoas, às vezes, elas têm medo da represália e elas têm medo de ser desacreditadas, Sem porque dúvida. não temos ali pessoas preparadas para tanto. Então, esse também é mais um reforço que eu trago, assim, que eu falo sempre muito sobre isso. Se a gente está ali num ambiente em que eu quero que as pessoas denunciem, eu vou ter que mostrar que elas estão sendo acolhidas, que elas não estão sendo desacreditadas, Perfeito. que elas não vão ser revitimizadas, né? E as partes que estão ali nesse ativismo corporativo fazendo isso acontecer, também precisam ter essa garantia de que o movimento delas, porque elas estão ali. Vamos falar agora a real do dia a dia da vida do trabalhador? Elas estão ali deixando o filho na escola, estão ali trabalhando duro para conseguir receber um salário e manter uma vida, estão usando do tempo delas de trabalho, muitas vezes, para fazer esse tipo de trabalho que não é remunerado. Exato, não vai diminuir a atividade dela em função Exatamente, elas só disso. estão aumentando a carga de trabalho delas por um isso. bem comum. Se a empresa não abraça isso e não as respeita e também não mostra que isso de fato está sendo incorporado como uma cultura, uma regra, gente, eu vou falar assim, para que eu vou perder meu tempo fazendo isso? Eu vou chegar mais cedo na minha casa, vou buscar meu filho mais cedo na escola, vou viver a minha vida, entendeu? Vou buscar até uma outra fonte de renda nesse tempo livre, eu não vou ficar me dedicando à empresa, ela vai embora. É falta Não, e de às motivação, vezes eu costumo dizer que os né? recados são subliminares, assim, e outras nem tanto, mas algumas Sim. são. Então a gente trabalha uma pauta de gênero, mas a gente não tem flexibilidade nenhuma em relação à parentalidade e cuidado com os filhos. Aí Exato. você fala assim, pra que levar filho ao médico e faltar ao trabalho? Exato. Né? Então eu acho que você tem que ter, mais uma vez, a coerência ali dentro do teu negócio, para você realmente trazer a pauta para todas as suas decisões em todas as áreas É isso. e fases dessa cadeia de operação. Eu acho que a gente tem muita coisa crítica ali ainda,
que pode avançar. Muito. E envolver e engajar todo mundo mesmo, né? Realmente, eu concordo 100% com você. Eu acho que é isso. Falta ainda o engajamento, mas eu acho que falta partindo desse pressuposto, né? E quem tem que ver isso? A alta gestão. Eu Sem falo, né? A dúvida. sigla ESG, as pessoas falam, governança vem por último. Eu falo, gente, se eu não tiver uma Não, gestão nunca. responsável, se eu não tiver um gestor, uma gestora que sejam atentos a isso, responsáveis, e que façam a mudança e que efetivamente implementem a mudança e que sejam eles e E elas que agentes de tragam essas mudança. sugestões, essas metas e essas decisões para a alçada de Ativos. políticas internas. Exato. Não adianta ficar sendo um relatório, né, de atividades de um Não. comitê para relatar isso para uma alta diretoria, para uma alta liderança, mas no fim, efetivamente, a gente não tem políticas internas nessa empresa que promovam aquelas mudanças que estão sendo sugeridas para o comitê. E uma alta Então, a gente liderança que esvazia o também comitê tenha pessoas que tenham esse tipo de drive, preocupação. de Porque preocupação. senão, o que a gente mais vê é a alta liderança que não tá nem aí para isso, que ainda reproduz muitos desses padrões homofóbicos, machistas, Exato. racistas, capacitistas, etaristas. Etaristas é que nem, tanto, mas provavelmente com os mais jovens aí, né? Exato. Mas ainda assim, eu acho que a gente precisa falar com essas pessoas. E eu acho que tem toda uma linguagem própria para se falar e trazer essa preocupação, que não é só o bolso também, Sem dúvida. né? Mas esse processo de convencimento tem que chegar lá em cima. E por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo as redes, né, e pactos empresariais e etc., que muitos deles, hoje em dia, eu sei do pacto de empresas da LGBT, né, da rede, Sim. que tem um engajamento de CEOs previsto dentro desse trabalho, porque se não for a partir dali, trazer alguns temas relacionados à diversidade realmente vai ser bem complexo. E aí, falando ainda da questão de denúncia, que você sugeriu e falou muito de incentivar que se denuncie, eu faria ainda mais um ponto de alerta, talvez, para as áreas da empresa que investigam as denúncias. Super. Porque aí você trouxe essa questão de mudar, né, o papel. Quem era a vítima acabar sendo hiperexposta, colocar ela de uma posição que denigra a própria imagem, etc. E eu também tenho visto, apesar dos canais com bastante integridade, pouca preocupação com os processos de investigação. Então, eu recebo a denúncia, mas não necessariamente a forma de eu realizar essa investigação para apurar, né, a realidade ou não dessa denúncia, ela é adequada, né, para todo o processo. E a gente sabe que temos jurídicos muito fortes nas empresas. E, às vezes, isso denigra ainda mais, prejudica ainda mais a situação, não só a imagem de quem denunciou. Então, tem que ter um cuidado com o processo inteiro ali dentro, né? Tem. E aí é onde eu volto. Eles vão falar assim, meu Deus, ela falou 2 palavras que ela mais falou. Letramento, coerência. Mas tem que ser, Porque a é gente isso, a está gente nessa volta fase. pro letramento, É isso. para que as pessoas elas entendam como elas têm de lidar numa situação dessa, né? Eu sempre falo, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. A maioria das vezes elas não estão. Então, essa capacitação para as pessoas que estão lidando com os canais de denúncia também, ela é muito importante. Mais uma vez, né? buscar informação, pares, trocas de quem está mais avançado. Eu acho que a Exato. gente precisa realmente A gente fala isso para o ir setor atrás. público também, quando a gente fala assim, não, olha, né, a gente precisa capacitar os agentes de segurança que estão ali recebendo uma determinada denúncia de assédio, né, de violência doméstica, etc. Então, todos os agentes que vão lidar com isso precisam desse tipo de capacitação. Por que não dentro da empresa também? Então, dentro da empresa, isso é essencial, né? É Sem necessário que a dúvida. pessoa tenha esse conhecimento e que ele seja ali também compartilhado entre as pessoas dos diferentes setores. Por isso que a gente fala, a agenda ESG, ela não é uma agenda de um departamento só. Não pode ser. Ela precisa ser transversal. Eu preciso ter um conhecimento, eu preciso que esse conhecimento ele seja geral. Eu preciso que as pessoas entendam isso. Quem está lidando Senão, com aquele tema não precisa... adianta, não vai ser efetiva também. Senão ela vai ser esvaziada. Exatamente. Eu lembro que quando eu ingressei para trabalhar em áreas sociais dentro de empresa, a gente era a área feliz. Então, você encontrava o restante das pessoas no café e era assim, nossa, vocês sorriem durante o dia, como vocês são felizes. E às vezes eu olhava para aquilo e falava, gente, não entendi o comentário, né? Porque isso deveria ser uma preocupação, uma pauta do financeiro também, né? De qualquer outra área mais técnica dentro da empresa. Mas eu acho que agora a gente precisa avançar nesse sentido. Não pode ser uma área na tangente do negócio. Ele tem que ser absolutamente transversal. Nossa, eu acho que se alguém chegasse e falasse pra
pra mim, porque muita gente fala, nossa, como você é feliz. Eu falo, gente, às vezes eu sorrio de desespero, porque essa agenda, gente, ela é Teria tão sido uma boa desesperadora. resposta. Ela é tão desesperadora, a gente tá vendo o mundo acabando, a olhos vistos, né? A gente tá vivendo isso, O sentindo impacto na disso, pele, exato. né? Com o meio ambiente, com os relacionamentos interpessoais, que estão, assim, super degradados, né? Em vários aspectos, dentro da empresa, fora da empresa. Assim, as pessoas, elas não conseguem mais ter um diálogo. Elas têm diferentes opiniões, elas não conseguem ter um diálogo, né? Um diálogo saudável. É muito difícil, É isso. né? Quanta violência. Agora, nessa última eleição, a gente viu também, né? Nem quero entrar nisso, mas política também é outra coisa que, né? Eu acho que a gente não consegue mais, não está conseguindo mais conviver em aspectos colaborativos, pacíficos, independentemente das nossas opiniões, para ter um eixo que é, assim, único. Gente, a Uma nossa agenda sobrevivência coletiva, no planeta e exato. o planeta sendo um planeta habitável. Pronto, né? Eu acho que as pessoas não estão entendendo isso ainda, elas estão muito perdidas na sua própria individualidade, nos seus próprios preconceitos, né? Num julgamento alheio que muitas vezes acaba também impactando e muito no desenvolvimento dessa agenda. Isso é muito difícil. Dica final aí, então, para uma empresa. Vou começar a olhar a estruturação da minha agenda social. Por Social. onde eu começo? Nossa, por Que uma dica consultoria. que você daria? Eu acho que primeiro uma capacitação. Acho que um lugar de entrada é entender efetivamente, sabe, qual é a realidade da agenda, como ela se encaixa no ambiente corporativo e ter sim um mapeamento que vá para o lado de investimento social privado, eu acho essencial, que vá para uma devida diligência em direitos humanos, num mapeamento de fornecedores, entender que a empresa não é só aquele endereço que ela coloca no website ou ali para receita, né? Sem dúvida. Para junta comercial. Não é só isso. Ela impacta toda uma cadeia de fornecimento de terceirizados, de consumidores, né? Então, entender que ela tem uma responsabilidade, a gente fala upstream e downstream, né? Na cadeia de fornecimento e na cadeia ali de consumo mesmo, né? Entender que esse papel dela hoje, por mais que tenha um Estado atuante, que tenha ali em tese as suas responsabilidades, a empresa ela tem uma responsabilidade que vai muito além dela pensar só se ela está investindo X mil reais por ano num determinado projeto social e que isso é necessário, Isso é mas que ela necessário. vai ter de olhar para né, integrar isso também na sua agenda de risco. Então, eu acho que esse primeiro conhecimento é importante, e aí depois ela compreender esses passos e cada um desses aspectos sociais que são relevantes, colocando na sua matriz de materialidade, colocando na sua matriz de risco. Materialidade, quando a gente fala em dupla materialidade, não é só a materialidade financeira, mas o impacto social hoje Sem também, né? dúvida. O impacto para os stakeholders. Então, ela fazer construir essa materialidade robusta nessa frente e, sem dúvida alguma, tentar o máximo possível mapear estes resultados. Porque a agenda social ela é a mais difícil de a gente conseguir dados e estatísticas. Concordo. Não é à toa que a agenda ambiental do ESG é tão forte, porque a gente consegue hoje, A gente apesar de tem algumas questões critérios, às vezes, metodológicas, subjetivos ali de relacionamento. exatamente, no social é muito subjetivo, É. né? E entender que essa subjetividade, às vezes, ela vai trazer subnotificação. E esse olhar muito cuidadoso para as subjetividades e que também impactam diretamente na construção do risco, isso, assim, eu diria que é Não, a e dica de hoje ouro. eu concordo super com você, e assim, eu costumo dizer, inclusive em aulas, que a complexidade do eixo social, quando a gente olha, primeiro, não tem mais essa de nomear porta-voz. A gente teve uma Não. época, né? Os diretores são nomeados porta-vozes, eles têm o media training, eles podem falar em nome da empresa. Todos têm um smartphone na mão. Qualquer coisa que acontecer, e aí não precisa nem ser um colaborador, né? Pode ser um cliente, uma pessoa que está passando na rua, um terceirizado, enfim, isso ganha o mundo. Então, mapear até os riscos sociais fica muito mais complexo. A gente tem que olhar com bastante carinho e cuidado para essa pauta para poder, de fato, tratar o que tem que ser tratado. E se a gente não trouxer os dados para formalidade,
né? Como você trouxe, matriz de materialidade, acompanhar e fazer gestão para ter dados para o relatório de sustentabilidade, isso fica subnotificado e fica numa agenda oculta, talvez, ali, né? Definitivamente. Muito mais numa área de responsabilidade social do que realmente uma agenda do negócio. Sim, eu concordo. Eu fiz uma dívida de diligência recentemente que a pessoa estava entrevistando a pessoa, enfim, e ela falou assim: olha, não me importo se a água aqui está contaminada, contanto que eu tenha emprego, que a empresa me dê emprego. Você consegue perceber a subjetividade desse problema? Se tem Sim. um histórico de contaminação da água naquele local, isso é um risco altíssimo para as comunidades, é um população. risco socioambiental altíssimo. E aí a gente fala, a pessoa não se reconhece como vítima nessa subjetividade. Não, exatamente. Né? Até apresentei um artigo recentemente também no Congresso em relação a isso, dessa non-self-recognition of victimhood, né? Que você não reconhece que você é vítima, né? E essas subjetividades, Mas elas mesmo são de muito... assédio. de A gente tem muitos assédio, históricos em de que a casa, gente não se né? reconhece. Ele me fez, né, Perfeito. trabalhar aí 1000 horas me xingando, mas eu queria realmente aquela promoção, né? Eu achei que Sim, isso era normal, eu achei que isso fosse naturalizei. normal. Então, a Isso é gente muito vive comum. isso, né? E aí eu falo assim, essa subjetividade que é a mais dura, é a que mais vai gerar realmente impactos negativos e que precisa ser colocado no risco, Perfeito. na matriz de materialidade, enfim. E isso é o que a gente tem que fazer, de novo, num movimento de letramento, de autoconhecimento e de a gente começar a perceber que a gente reproduz de fato essas, né? A gente fala às vezes em microagressões, mas eu falo que elas são micro, que elas são macro, essas agressões. É isso. A gente pode fazer parte da solução. Sim, A nós gente tem que temos fazer de ser a parte da solução. solução. Exato. Perfeito, Ana. Chegando um pouco para o fim, e aí agora eu quero que voltar esse olhar para você de novo. A gente começou falando de você, agora falando de empresas, enfim, de ESG, mas eu queria voltar esse olhar para você. Eu costumo dizer que quem trabalha com a área social, às vezes é muito difícil a gente identificar qual é a nossa causa, porque todas são as nossas causas, a gente trabalha por uma série de causas. Mas queria saber, você tem uma causa do coração, que é a sua causa, pessoal? Eu acho que a questão de gênero, para mim, ela é muito forte, assim, se era essa a sua pergunta específica. Isso. Para mim, eu acho muito forte, porque as interseccionalidades existem, né? A gente sabe. Então, principalmente, por exemplo, quando a gente pensa em mulheres negras, mulheres com Exatamente. deficiência. Mas eu acho que, assim, pensando em mulheres em sentido amplo, eu acho que a gente ainda vive numa lógica social que foi criada por homens. Até mesmo o universo corporativo, ele foi criado numa lógica totalmente masculina. O Estado foi criado numa lógica totalmente masculina. Todas as caixas que a gente vive foram criadas por homens. E a gente vê uma dificuldade imensa de mulheres de conseguir furar essa bolha e fazer a diferença, muitas vezes com ideias muito boas, muito inovadoras, mas, infelizmente, ali propositalmente, né, deixadas de lado, não levadas a sério, né? E eu acho que essa, para mim, é uma causa que é muito importante. Eu falo como mulher, como empreendedora, como mãe de um homem, e eu tenho uma responsabilidade gigantesca para criar um filho que Sem dúvida. não esteja nessa sociedade reproduzindo esses padrões e que seja um homem respeitoso, que seja um homem que entenda que existe uma igualdade, né? Então, eu acho que essa agenda, para mim, é uma agenda muito cara. É uma agenda que me é muito cara. Eu falo, eu nunca tinha postado foto do meu filho nas redes sociais, nunca. Eu evito, abomino. A única vez que eu fiz isso foi agora, quando veio aquele ser falando que mulher não pode ser Não CEO, pode que ser mulher eu. tem... Eu vi sua postagem. E aí eu falei assim, eu vou ter que postar uma foto do meu filho falando que sim, eu crio meu filho muito bem, obrigada, né? Inclusive com muita consciência para que ele não seja uma pessoa como essa daqui uns 15 a 20 anos. Sem dúvida. E ele tem ali o emprego dele, esteja na empresa dele, enfim. Né? Deus queira que ele tenha ali bastante sucesso, mas que ele seja uma pessoa respeitosa. Então, para mim, essa é uma agenda que me é muito cara, por isso que eu gosto muito de contratar mulheres, trabalhar com mulheres, mas também conversar muito com homens e dizer: veja, eu estou aqui carregando 500 pratos com uma carga mental imensa. Precisamos seguir juntos, e né? fazendo a diferença. Processo... Vamos dar a mão, porque eu sei que a gente vai fazer a diferença junto. Então, eu acredito muito nisso. Muito bom.
compartilho com você. Essa é uma causa cara para mim e para a Ideal Social também. Caríssima. Ana, obrigada. Eu sei que você Agradeço. tem uma agenda difícil e dá aula e vai para consultoria, mas estou super feliz que deu certo. Obrigada por ter participado, foi muito bom. E trazer principalmente esse olhar mesmo, acadêmico até, de significados, cada coisa no seu lugar, o que que a gente pode fazer. Eu acho isso muito necessário. É quase uma formação, quase uma aula aqui online. Mas foi muito bom. Obrigada pela participação. Eu que agradeço do fundo do meu coração. Eu tenho uma admiração, um carinho enormes por você. A gente não se vê tanto, mas eu tenho um carinho imenso. Eu me sinto honrada em estar aqui olhando o seu olho, falando com você. A gente tá falando com um monte de gente. Beijo pra todo mundo. E acompanho, gente. A Ana acompanha no LinkedIn, eu acompanho super, porque vou deixar, sempre então, tem meus postagens contatos. super relevantes para esse mundo. Posso deixar Pode? minhas redes? É @AnaClaudiaCardia, meu Instagram. Ana Cláudia Rui Cardia Tchabarria, meu LinkedIn. E a minha empresa é www.coerentiasolutions.com. Então, assim, a gente fala coerência, mas o nome é coerente, deixei ali, né? Mas é isso, eu vou ficar muito feliz em receber ligações, mensagens, tudo, gente. Eu fico muito feliz mesmo. E eu sempre atendo uma por uma com muito carinho, tá? Eu sempre tiro um tempo muito importante, porque eu acho que isso aqui, essa conexão, pode vir IA, pode vir tudo. Ninguém tira isso aqui. É isso Isso mesmo. aqui é o que transforma. Eu acredito muito nisso. Acompanhe, tem muito conteúdo relevante. Obrigada, Eu que Ana. agradeço.